Fala, time diferenciado! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Recreador Diferenciado. E hoje nós temos um assunto para falar aqui fantástico, que é a CAD, a cultura da animação diferenciada. Mas antes de falarmos sobre ela, eu quero trazer aqui para que a gente pense e reflita sobre o que é cultura. A gente fala tanto sobre isso, mas será que a gente sabe mesmo o que é cultura? Para te ajudar a refletir sobre isso, eu trouxe um videozinho para você assistir. Então, assiste o vídeo e a gente volta já a conversar. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Fantástico esse vídeo, não é, pessoal? Muito maneiro. Eu não me canso de assistir, mas ele representa de fato o que é cultura. Afinal de contas, o que é cultura de verdade? O que é cultura? Cultura é um conjunto de hábitos, tradições, técnicas, comportamentos, crenças e modo de fazer de um grupo de pessoas. Ou seja, cultura é isso, pessoal. O que você fala, o que você faz, é o que você reproduz com frequência no meio que você está inserido, seja no seu meio social, no seu meio profissional, no seu meio estudantil, no meio que você reproduz, que você vive ali, que você está inserido, você vai reproduzindo culturas que são associadas através de vários hábitos, de conjuntos de regras e tudo mais, dentro de uma sociedade, né? E o fantástico da cultura é que ela pode ser muito modulável, ou seja, tem culturas diferentes em vários ambientes diferentes, e essa cultura ela é um grande reflexo do objetivo. Então, afinal, qual é a CAD? Qual é a cultura da animação diferenciada? Antes de eu te falar a cultura, eu quero te falar sobre o nosso objetivo. Como eu disse, a cultura está atrelada ao objetivo. Então, qual o nosso objetivo? Qual o objetivo da animação diferenciada? Então, o grande objetivo é: a animação diferenciada tem a missão de transformar festas infantis em experiências luxuosas e únicas, combinando brincadeiras exclusivas com oficinas de arte. Oferecemos entretenimento personalizado, focado em segurança, pontualidade, diversão e inclusão. Criamos momentos que conectam e encantam, satisfazendo mães e contratantes que buscam excelência. Com empatia e profissionalismo, queremos ser indispensáveis em qualquer evento, expandindo nossa presença nas melhores regiões do Brasil. Essa é a grande missão, esse é o grande objetivo da animação diferenciada. E por isso nós temos uma cultura muito forte que nós queremos expandir para todos os nossos
colaboradores, todas as pessoas que trabalham com a gente, que estão unidos nessa missão e nesse objetivo. Então, qual a cultura da animação diferenciada? Qual a CAD? O que é que vale para nós? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que vale para nós é a verdade. Ou seja, nós prezamos pela verdade. Fale sempre a verdade, pessoal. Por quê? Vocês estão aqui com a gente e nós somos uma empresa que trabalhamos com profissionais com prestação de serviço freelance. Ou seja, nós estamos a todo momento contando com a nossa palavra. É a sua palavra daí, que você vai estar no evento, é a nossa palavra daqui que vamos te fazer o pagamento no dia correto. É tudo uma questão de um acordo de cavalheiros, tá? É a nossa palavra. Nós estamos utilizando a nossa palavra o tempo todo aqui dentro. E para isso nós precisamos ter a certeza de que a nossa palavra vale muito. Por isso que a gente preza muito pela verdade. Eu prefiro que você me diga que você se atrasou para chegar no evento porque você esqueceu de colocar o celular para despertar, ou porque você chegou muito tarde de algum outro compromisso que você teve no dia anterior e dormiu um pouco a mais, do que você mate a sua avó. Tecnicamente, né? Ou melhor, supostamente falando, hipoteticamente falando, tá? Prefiro que você me diga a verdade. Prefiro que você seja sincero. Prefiro que eu possa saber o que você está falando é verdade. Que eu possa ter a certeza de que você está empenhando a sua palavra e você não vai mudar a sua palavra de última hora. Nós precisamos ter essa relação. É por isso que a animação diferenciada, quando acontece alguma coisa de um cliente cancelar em cima da hora, nós normalmente tentamos pegar uma taxa, um valor desse evento e repassar para vocês, mesmo que a cliente tenha cancelado no dia do evento, ou no dia anterior, à noite, a gente tenta passar para vocês porque a gente entende que você depositou sua palavra ali, você confirmou a escala, você desempenhou tempo, esforço para que você estivesse se preparando para aquele evento, e ele ser cancelado de última hora não é justo com você, nem com a gente. Então a gente quer que a sua palavra, que o seu empenho também seja reconhecido, tá bom? Então é muito importante a verdade com a gente. Fale sempre a verdade. Não tenha medo de dizer a verdade. É claro que consequências são diversas, mas quando a gente tem um relacionamento de verdade, a gente consegue confiar um no outro. Beleza? Segundo ponto do que vale para nós, da nossa cultura, é a segurança. A nossa segurança e a de todos que estão ao nosso redor, tá? Então é segurança o tempo inteiro. Lembra sempre, você é o adulto, você pensa em segurança. E a gente não está falando aqui só da segurança da criança, não. Estou falando da segurança de todo mundo. Segurança dos convidados, segurança da equipe, tá? Pense na segurança o tempo todo. E isso é uma forma de você exercitar aquele e se. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo? Não estou falando para você ter um pensamento pessimista. Claro que você tem que ser uma pessoa positiva, a gente tem que sempre pensar no melhor. Mas é aquela regra, a gente pensa no melhor, mas trabalha... Ou melhor, a gente trabalha pelo melhor, mas pensando no pior. Tá? Então a gente tem que estar preparado para resolver problemas. A gente tem que estar preparado para o e se acontecer alguma coisa. E se acontecer isso, a gente tem que estar preparado, entendeu? E quando tiver um mínimo cheirinho de que isso daqui não é bom, isso daqui pode ser inseguro, isso daqui pode ser um problema, a gente aborta a missão. Porque segurança é um dos nossos principais fatores. Não é à toa que em todos esses anos com animação, a gente não teve nenhuma fatalidade de criança se machucando, tá? De alguma coisa ali, um acidente por causa de uma atividade feita pela animação ocorrer dentro do evento, porque segurança é um dos nossos principais focos, tá bom? Próximo é
Pontualidade. Pontualidade é fantástico, hein? Chegar adiantado é ser pontual. Chegar no horário é estar atrasado. Estar atrasado é inadmissível. Pessoal, eventos. Eventos são coisas únicas que acontecem na vida das pessoas. São sonhos, festas, comemorações, são sonhos realizados na vida da pessoa. Ou seja, não tem replay, não somos... A animação diferenciada, ela não é uma empresa de ar-condicionado, por exemplo, que você pode instalar num dia e aí não está gelando, você fala com o cliente, amanhã eu vou aí e conserto para você. Não dá. A cliente não vai fazer uma outra festa no dia seguinte para você repor o que faltou, você compensar aquilo que não foi feito. É naquele dia, tem que acontecer naquele dia e tem que dar tudo certo em nome de Jesus. Tá bom? Então a gente precisa estar a todo momento focado em pontualidade. Não pode atrasar. Não pode atrasar de forma alguma. A gente precisa ser pontual, porque quando nós somos pontuais, a gente consegue entender tudo bem melhor. Meu pai dizia que passarinho que acorda cedo bebe água fresca. Ou seja, quem chega primeiro se dá melhor normalmente. Isso falando de eventos, tá? Então a gente precisa, para os alinhamentos ficarem tudo certo, precisa ser pontual. Precisa chegar um pouco mais cedo. E aí você precisa entender o processo que você leva para você sair de casa e chegar no evento, tá? Então você precisa entender quanto tempo você demora para tomar banho, para se arrumar, quanto tempo de trajeto você demora, é 1 hora que você demora, para você chegar no evento, você vai de ônibus, o ônibus demora para chegar, o ônibus vem rápido, você precisa pensar nisso. E as pessoas têm uma grande cultura social de a gente pensar sempre no horário que a gente tem que chegar em algum compromisso. Então você pensa, não, tem que chegar lá 13h. Quando, na verdade, você precisa pensar no horário que você tem que sair de casa para você chegar lá às 13h. Ou seja, se você demora meia hora para se arrumar e o seu trajeto demora 1 hora para você chegar lá no local do evento, no lugar que você vai, seja o evento e tal, você precisa, para você chegar 1 hora, você precisa começar a se arrumar 1h30 antes, tá? Porque você demora meia hora e você demora 1 hora de trajeto, tá bom? Então você precisa começar a se arrumar às 11h30. Só que às vezes a gente não pensa isso. A gente pensa só na hora que tem que chegar e a gente não se prepara para a hora que a gente tem que sair de casa. Isso é muito importante. Outra coisa é, você vive no Rio de Janeiro, que vira e mexe tem algum problema. A gente teve aí problemas na última semana, com violência no Rio. Então você precisa estar preparado para que, se algo acontecer, você tenha tempo hábil para você tomar outra decisão ali, para você mudar a rota, entendeu? Ou seja, dê sempre meia hora de resolução de problemas, tá bom? Então, se o seu trajeto demora 1 hora, você precisa calcular ele como se fosse 1h30. Por quê? Você tem meia hora para quê? Se o carro quebrar, se o ônibus demorar, se o motorista do ônibus bater, se tiver um acidente, se tiver uma blitz, entendeu? Você precisa, se tiver um engarrafamento, você precisa estar preparado. Então dá meia hora, pelo menos, dependendo da distância, dá meia hora, pelo menos, para você resolver problemas. E aí você pode usar essas meia hora, como também não pode usar as meia hora. Mas lembre-se sempre, chegar adiantado é estar pontual. Chegar no horário já é estar atrasado, você já está em cima da hora. E você chegar atrasado é completamente inadmissível. Não dá. Não dá para chegar atrasado trabalhando com eventos, pessoal. É muito importante a pontualidade. Beleza? Próximo ponto da nossa cultura é a conexão. E a conexão com todas as crianças de 0 a 99 anos. Pessoal, lembre-se sempre da música do Chaves. Se você é jovem ainda, amanhã velho será, menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Então a juventude está dentro de todos nós o tempo todo, tá?
Então, todo mundo que está no evento, eles são pessoas suscetíveis a interações. E você precisa criar conexões com essas pessoas. Seja uma criança de 2 meses, seja um adulto de 99 anos. Crie conexões com todos. Seja cordial, alegre, gentil. E o nosso lema, que é: seja sempre legal, com todos ao seu redor, com todos no evento, de todas as idades. Crie conexões, crie laços, tá bom? Isso vai fazer com que as pessoas gostem muito mais de você, tá? Diversão! Diversão para lidar com alegria em todas as situações. Ou seja, você precisa demonstrar alegria, entusiasmo, aconteça o que acontecer, tá bom? O seu papel no evento é você divertir as pessoas, é você trazer alegria, é você trazer animação para aquela festa, tá? O Dani sempre conta uma situação muito interessante. Para quem não sabe, Daniel é o nosso CEO, né, um dos nossos CEOs, e também o nosso diretor lúdico. Ele conta uma situação de uma festa que ele estava uma vez, que um senhor, ele estava fazendo animação na festa, e um senhorzinho, ele tomou um tombo na festa e ele se cortou. E o senhorzinho tinha diabetes. E não sei se você sabe, mas diabetes, quando a pessoa se corta, o sangue não coagula, né? E aí o João começou a jorrar sangue, e aí ele olhou para aquela cena e viu. Tem uma pessoa já, alguma pessoa paramédico, enfermeiro, que estava indo acudir um senhorzinho. Então o senhorzinho estava ali já recebendo os cuidados que ele precisava. Então, qual era o papel dele naquela festa? Animar as crianças. Então, vamos fazer o quê? Vamos tirar a criança desse ambiente aqui, fazer a animação ali para o outro lado, para que ninguém perceba aquele momento de caos ali na festa, tá? Essa é a nossa missão, pessoal. Essa é a nossa missão, é a gente levar alegria para as pessoas, independente do que esteja acontecendo. Ah, o buffet está atrasando? Você leva alegria para as crianças e você faz atividade com as crianças para que o atraso do buffet não seja tão impactável na vida das pessoas ali naquele evento. Ah, teve um problema de algum fornecedor. Você traz alegria para as crianças aqui para que aquilo não seja tão impactável. Ah, teve um problema no sítio. Você traz alegria para as crianças, faz brincadeiras ali para que ninguém seja tão impactável pelaquilo. O seu papel, a todo momento, é levar diversão, tá? Não importa o que aconteça. E eu sei que às vezes é pesado isso pra gente, enquanto pessoa, enquanto humano, e a gente ser recreador, mas nós precisamos entender que, independente também dos nossos problemas, o nosso papel na festa é levar alegria e diversão para as pessoas, tá? Então, às vezes, a gente está muito chateado com alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Mas quando a gente chega no evento, o nosso papel é levar diversão, é levar alegria para as pessoas. E isso é fantástico, pessoal, porque às vezes isso é terapêutico para a gente. Já tiveram várias vezes que eu cheguei no evento chateado com alguma coisa particular minha, e quando eu cheguei naquele evento e comecei a brincar com a criança, e comecei a interagir com as pessoas, e comecei a levar diversão, e a festa estava sendo um sucesso, eu acabei esquecendo dos meus problemas, porque aquele ambiente de alegria, de entusiasmo, aquilo me contagiou, e foi terapêutico para mim, tá? Então utilize desse momento, e uma dica que eu te dou fantástica é: utilize do seu personagem lúdico, o seu nome lúdico. Qual é o seu nome lúdico? O meu é Tio Batman. Vocês podem ver até no quadro que tem aqui em casa. O meu é Tio Batman. Então, quando eu estou no evento, Tio Batman é quem assume tudo. O Gabriel, ele fica ali da porta do evento para fora. E o Gabriel resolve as coisas depois do evento. Mas lá no evento, quem resolve tudo é o Tio Batman. Lá no evento, quem brinca com todo mundo, quem interage é o Tio Batman. E o Tio Batman não tem os problemas do Gabriel. Tá bom? Essa é a grande sacada. Utilize do seu personagem lúdico para que você consiga separar o seu eu pessoal do seu eu na festa, do seu eu profissional, do seu eu lúdico, tá bom? Uma dica importante para você.
A nossa próxima cultura, depois da diversão, é a inclusão. E a inclusão é fantástico, tá bom? Porque é inclusão em tudo o que fazemos. Incluir é somar, tá bom? Então nós estamos ali para trazer inclusão, não só para as crianças. Às vezes a gente pode falar de inclusão falando também sobre uma criança atípica. Você traz a inclusão dela junto às atividades, mas também às vezes com crianças que precisam de alguma necessidade especial para interagir. Então, às vezes, uma criança que está um pouco mais cabisbaixa e você aí começa a interagir com ela, se adaptar de uma forma para você interagir com aquela criança, é você entendendo as necessidades daquela criança. É, às vezes, uma criança que ela tá, a criança está machucada, às vezes, entendeu? Ou uma criança que tem algum tipo de limitação e você inclui ela naquela atividade, se adaptando ali à necessidade dela, tá? É às vezes você incluindo pais na brincadeira, é você às vezes incluindo os outros serviços na brincadeira, o personagem que está às vezes ali de personagem vivo, você incluindo naquela história que você vai contar. Isso traz uma forma personalizada de você aplicar aquela atividade e encanta as pessoas de uma forma fantástica, tá bom? Então, a todo momento, inclua, esteja preparado ali para incluir o que for preciso para que a sua atividade, em conjunto com toda a festa, seja um sucesso, tá bom? Criatividade é muito importante. Habilidade de enxergar algo que já existe de um jeito novo. Pessoal, as pessoas, às vezes, os recreadores, principalmente os aprendizes, que estão nesse processo de aprendizagem, né, de ser um recreador, eles às vezes ficam pensando, Gabriel, como que eu vou fazer brincadeiras durante 4 horas de festa? Não sei como que eu vou fazer, que não sei o que e tal. Mas você não necessariamente precisa ter um catálogo imenso com 40 mil brincadeiras para você fazer. Você pode apenas reinventar brincadeiras que já existem e modos diferentes dessa brincadeira. Ou seja, uma vez eu estava em um evento e era o segundo evento que eu estava fazendo naquele dia, ou seja, eu já tinha feito um evento de 4 horas, estava fazendo mais um evento de 4 horas, eu estava muito cansado já. E aí a gente começou, as crianças estavam bem agitadas, e aí a gente começou ali a correr com as crianças, e aí eu já estava perdendo um pouco o pique, né? Desde cedo, fazendo recreação. Então, o que eu fiz? Comecei a fazer pique-pega com as crianças, aí fiz pique-pega, depois fiz pique alto, fiz pique-gelo, pique corrente, e aí eu estava cansado. E aí o que eu fiz? Pique deitado. Ou seja, como é que era a brincadeira? Todo mundo deitava, e aí um ficava em pé, e aí quando eu falava troca de lugar, quem estava deitado tinha que levantar, tinha que correr para o lugar, e aí se a criança deitasse, ela não era pega. Se ela fosse encostada pelo pegador antes de deitar, ela era pegada. Era um pique-pega, mas um pouco reformulado ali, de acordo com a necessidade minha ali naquele momento, física que eu estava precisando, mas atendendo também a vontade das crianças de brincarem, tá? Então, seja criativo, olhe uma corda e imagine tudo que você pode fazer com ela. Olhe uma bolinha e pense nas atividades que você pode fazer com aquela bolinha. Às vezes, um caça ao tesouro pode demorar horas, desde que você coloque outras atividades, e aí cada pista você vai colocando uma atividade diferente, e as crianças vão se contagiando. Isso é fantástico, mas depende da sua criatividade. Então, abra sua mente e deixe fluir. Uma dica que você tem também é o Instagram do Recreador Diferenciado. Lá você encontra dicas de várias atividades que você pode também reformular, tá? E dar ali algumas adaptações para que virem uma atividade muito fantástica, tá bom? Próxima cultura é a empatia, tá? E a empatia respeitando individualmente as
facilidades e dificuldades de cada um. E aí, eu quero trazer para você um pensamento. A gente fala sobre empatia, e aí eu posso te perguntar aí, o que é empatia? E muitas pessoas vão responder, empatia é sentir o que o outro sente. Mas aí eu te pergunto agora, se você tiver com uma pessoa aí do seu lado agora, aperta a mão dessa pessoa que está do seu lado, tá? E aperta forte, tá bom? Aperta aí. E aí me diz, você tá sentindo a mão dessa pessoa? Tá sentindo? Tá? Posso dizer que você não está sentindo. Você não está sentindo a mão dessa pessoa. O que você está sentindo é a sua mão tocar na mão dessa pessoa. É isso que você está sentindo. Você está sentindo os seus nervos, as suas terminações nervosas encostando na mão dessa pessoa e essa pessoa ali sentindo a pressão da sua mão. Só que você não está sentindo o que ela sente. Para você sentir o que ela está sentindo, você teria que chegar agora com um super soro mágico e esse soro, ele ser injetado em você, entendeu? Fazendo com que as terminações nervosas da pessoa fossem sentidas por você, fossem ligadas a você, e assim você conseguisse sentir tudo que ela sente. Impossível. Ou seja, empatia não é você sentir o que o outro está sentindo, mas de fato você entender os porquês, o porquê que o outro sente aquilo, o porquê que o outro tem esse tipo de reação, tá? E isso é muito profundo, porque esse é o momento que você entende que, às vezes, determinadas atitudes de crianças, de convidados, de pessoas, de outros serviços, tá? Até mesmo das pessoas da nossa própria equipe, determinados tipos de atitudes ou reações não são exatamente sobre aquela pessoa, mas sim sobre o meio que ela está vivendo, a realidade que ela tem, a cultura daquele local que ela segue, tá? Então isso daí vai te fazer abrir um pouco mais a mente, às vezes se você sofrer com alguma situação de alguma criança, ter uma linguagem que seja preconceituosa, ou ter uma linguagem com você que você sinta um pouco de desconforto, ou se às vezes o adulto ou a criança for um pouco mais ríspido que você. O que você precisa entender é qual é aquele meio daquela pessoa. Isso está dizendo muito mais sobre o meio dela, sobre ela, do que sobre você, tá? Então não leve isso para o seu coração, não fique chateado com isso, mas entenda que se isso não representa você, você não precisa se preocupar, você não precisa se magoar, tá? Entenda que aquilo é aquela pessoa reproduzindo aquela cultura que ela segue. E deixe ela, que ela vai acertar as contas dela. Você continua fazendo o seu papel. Isso é empatia. É quando você entende o outro, ou você entende a necessidade da sua equipe. Você entende que você aprende de um jeito, a pessoa da sua equipe aprende de um outro jeito. Você teve criações, você teve um tipo de família que te ensinou coisas que faz com que você aprenda com uma linha de raciocínio que às vezes é diferente da pessoa que teve um estilo de família diferente, um estilo de criação diferente, com ensinamentos diferentes, e faz com que ela aprenda com uma linha de raciocínio diferente, tá? Então, isso precisa ser algo que reflita dentro de você, tá? Algo que floresça dentro de você. Essa real empatia. Porque empatia é você respeitar o outro e não sentir o que o outro sente. Porque você jamais vai sentir o que o outro sente. Beleza? A nossa próxima cultura é a flexibilidade. Ser adaptável é fundamental. Pessoal,
evento, trabalhar com evento é algo fantástico. E uma das razões pelas quais eu amo trabalhar com eventos, cada evento é diferente. Cada evento é um ambiente novo, é um público novo, com desafios novos. E eu não sei você, mas eu amo essa sensação de desafio o tempo todo, de novas coisas para fazer, de novos desafios. Eu acho isso muito empolgante, porque você consegue se reinventar a cada dia de trabalho. Você não tem aquela monotonia ali de você fazer sempre a mesma coisa todo dia. Não, você a cada evento é algo diferente, algo novo. E isso é muito fantástico e muito desafiador, porque você tem que se reinventar, você tem que pensar, você tem que adaptar, você tem que trazer algo novo, tá? Então, o evento é o momento que você tem que se adaptar, você tem que ser flexível. Você tem que ser flexível com o horário, você tem que ser flexível com as atividades, você tem que ser flexível com os desejos da criança, com os desejos dos convidados, da mãe. Você precisa, às vezes, juntar coisas que você nunca pensou que teria que juntar. Você precisa se adaptar ali aos momentos. E não só isso em relação ao evento propriamente dito, mas o trabalho com o evento no pré-evento, que é ali quando você recebe a sua escala, quando a mãe vai fechar um evento com o escritório, tudo isso precisa ser flexível. Porque, imagina, eventos, normalmente, quando você vai fechar um evento, quando você vai pensar em fazer uma festa, você pensa em local, beleza, local, vou fazer no local X. Aí você pensa em comida, as pessoas têm que comer, né? Então vou ver comida. Bebida, as pessoas também precisam beber alguma coisa, então eu vou pensar em bebida. Ah, música, putz, a gente não, uma festa sem música não é festa, então eu vou pensar no DJ. Tá, ah, pô, eu queria tanto que eu quero lembrar dessa festa, então eu vou pensar no fotógrafo. E aí que você pensa em, caramba, peraí, mas eu preciso também de alguém para ficar com as crianças, eu preciso de alguém para divertir essa festa. E aí, por último, você pensa no animador. Ou seja, as mães, cada vez mais, elas fecham eventos em cima da hora. Porque elas pensam na gente por último. Entendeu? E aí, nós que trabalhamos com esse setor da festa, que é a recreação e animação, nós precisamos ter a nossa agenda flexível para que a gente consiga se adaptar a esse cenário onde as mães pensam na gente por último e elas contratam a gente por último. Então a gente precisa estar preparado para entender esse cenário. Então, o quanto mais flexível a sua agenda for, melhor vai ser para você em questões financeiras aqui dentro com a gente, tá? Porque a gente tem muitos eventos que são fechados, às vezes na semana do evento, tá? Ou às vezes faltando dias para o evento. Então, quanto mais flexível você for, em mais eventos você vai conseguir trabalhar, tá? E mais dinheiro, consequentemente, você vai fazer, tá bom? Então, deixe sua agenda sempre flexível, tá? Para que você consiga fazer o trabalho com a gente e ganhar aquela graninha que você tanto deseja. Tá bom, pessoal? E por último, a nossa última cultura é o profissionalismo. Pessoal, como eu sempre falo, nós somos uma empresa de animação. Somos uma empresa de animação. Nós levamos alegria para as pessoas, trabalhamos com diversão, com brincadeiras, trabalhamos com diversão, com brincadeira, mas somos uma empresa. Então precisamos de profissionalismo. E isso reflete na nossa postura, reflete no nosso falar, no nosso linguajar, no nosso jeito de ser, tá bom? Nós precisamos agir profissionalmente. Não só você com a empresa, ou você com os seus colegas de trabalho ali no evento, ou com o restante da equipe, tá? Nós precisamos o tempo todo estar sendo profissionais, entendendo que brincar, por mais que seja brincar é coisa séria, tá? Então a gente precisa levar a sério, tá? Essa brincadeira, essas atividades, até porque a recreação é o momento direto que você impacta não só a festa, mas também a vida das pessoas que estão naquele local, tá? Então, através da recreação, você impacta positiva ou negativamente a vida de uma criança, a vida de um convidado, a vida de uma pessoa. Por quê? Porque estamos lidando com momentos únicos. Estamos lidando
com sonhos das pessoas. E precisamos levar isso muito a sério. De forma divertida, mas levando muito a sério. Tá bom, pessoal? Então, essa é a CAD, a cultura da animação diferenciada. Essa agora é a sua missão de você conseguir reproduzir isso para todos que trabalham com você, seja você recreador, aprendiz, coordenador, reproduza isso para todos, vivam essa cultura, respirem isso dentro da empresa, tá bom? Porque essa cultura está atrelada com o nosso objetivo e se você está atrelado a essa cultura, você está atrelado com o objetivo da empresa e você vai crescer aqui com a gente, tá bom? Lembrando que a gente sempre fala, a animação diferenciada é uma ilha para você chegar aqui, criar forças, tá bom? E você depois ir galgar todos os seus sonhos e projetos pessoais. Mas enquanto você estiver aqui com a gente, usufrua de uma forma boa, de uma forma prazerosa, profissional, gostosa. E como você faz isso? Lidando sempre com todos esses pontos da nossa cultura. Assim, você vai ser um recreador fantástico, de fato, diferenciado, e eu tenho certeza que essa cultura aqui da animação diferenciada, você reproduzindo ela, isso vai te ajudar a você também ser um excelente profissional em qualquer área que você estiver querendo entrar na sua vida profissional e pessoal. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, pessoal. E lembrando sempre para você que aqui é o canal do Recreador Diferenciado e aqui você encontra várias dicas, treinamentos para você evoluir, não só como recreador, mas também como coordenador e um time diferenciado, tá bom? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau, tchau! Valeu!